Bem, gente, curvas paramétricas. Nesta aula a gente vai aprender métodos para descrever curvas que não se podem ser descritas com funções ordinárias de uma variável, tá? Y como função de x, tá? Antes de generalizar, eu vou falar um pouquinho da equação paramétrica da reta, do jeitinho que se vê lá em geometria analítica, né? Para depois a gente dar o passo além para poder descrever uma curva de uma forma geral, tá? Então, primeiro, só a motivação é de que é o seguinte, se nós tivermos o gráfico de uma função é uma curva, tá? Só que é uma curva que não há nenhuma interseção. Então, isso daqui você consegue escrever que y é igual a uma função de x. Agora, vamos ver num caso que nós tivermos isso daqui, ó. Vamos considerar que a nossa curva agora ela faça uma coisa assim. Neste caso, a gente não consegue descrever como uma função. Aqui sim, porque para cada valor de imagem nós temos um valor, ou para cada valor do domínio nós temos um valor de imagem. Aqui nós temos diferentes imagens para o mesmo valor de domínio. Então, uma curva desse tipo não pode ser descrita por uma função. Por y igual a função de x. Não é possível escrever como uma função de x, tá? Mas vamos só antes de passarmos para a descrição paramétrica disso daqui, vamos ver a equação paramétrica da reta. Tá? Do jeitinho que a gente vê em geometria analítica. Lá, a gente tinha o seguinte, você tem que depende de y, aqui é x, e nós queremos a equação de uma reta que passa por um ponto x0, y0, tá? A equação passa por esse ponto e está na direção de um vetor v. Esse vetor v tem componentes a e b, tá? Então, esse vetor v tem componentes a e b. Eu vou usar uma anotação de que essas chaves simbolizam vetores e os parênteses simbolizam pontos. Então, eu quero a equação de uma reta que passe por este ponto e está na direção desse vetor. Então, ele é paralelo a este vetor aqui. Então é o seguinte, para a gente determinar isso, a gente pega um ponto qualquer sobre a reta, aqui vai ser um ponto x e y, qualquer sobre a reta. Este ponto aqui eu vou chamar de P, e este ponto aqui eu vou chamar de Q. Então, como esse vetor é paralelo a essa reta, esse vetor vai ser paralelo a um outro vetor que está sobre a reta. Esse vetor vai ser Q menos P, né? Lá da geometria. Então, esse vetorzinho aqui, vetor QP, que é exatamente x menos x0, y menos y0. Ok? Então, como esses vetores são paralelos, um é múltiplo do outro, né? Um é só um escalar vezes um outro.
Então, como V é paralelo ao vetor QP ou PQ, tanto faz, tá? Vou fazer assim. Este vetor. Então, esse V é um múltiplo, tá? Um é múltiplo do outro, vou escrever assim. O vetor QP é um múltiplo do vetor V. Tá? Se eles são múltiplos, em componentes, isso aqui vai ficar assim. X menos x0, y menos y0 é igual a t a b. Então, nós temos uma componente, igualdade de vetores, né? Esse t entra multiplicando aqui. Então, nós temos que x menos x0 é igual a at, y menos y0 é igual a bt. Então, a equação paramétrica da reta, x é igual a x0 mais at, y é igual a y0 mais bt. Tá? Esta é a equação paramétrica da reta. Uma coisa importante, né, interessante se dizer, que é o seguinte: quando a gente tem movimento retilíneo uniforme, vamos fazer o paralelo com a física. Isso aqui é um movimento retilíneo uniforme e outro movimento retilíneo uniforme. Então, o movimento, esse movimento, a cinemática é toda a geometria. Então, você está construindo uma curva, você está construindo uma reta, aí fica o movimento retilíneo, certo? Então, daqui eu já vou introduzir um método para como a gente determina a equação cartesiana a partir da equação paramétrica, tá? Como é que a gente determina isso? Eu vou fazer para reta, e isso é geral para qualquer curva. Tá? Então, primeiro, como determinar a equação cartesiana a partir da equação paramétrica. Tá, como é que a gente faz isso? Bem, sempre a gente vai ter que o x é uma função de t, tá? O x é função de t. Então, a gente tem aqui que x é um x de t e o y também é um y de t. Tá? Aí um bizu aqui, que é importante. Quando a gente tem polinômio de grau 1 aqui e polinômio de grau 1 aqui, dá uma reta. Tá? A gente vai ver mais na frente. Se tiver um polinômio de grau 1 aqui e um de grau 2 aqui, é uma parábola em x. Tá? Esse bizu é importante. Então, para determinar a equação cartesiana, isola o x, isola o t da equação de x e substitui no y. Então, isolar a variável t da equação de x, tá? Da equação de x de t, e substitui em y de t. Tá? Então, pega a equação de x, a primeira equação, isola o t, pega esse t, substitui na de baixo. Tá? Vamos fazer para a reta. Quando a gente for fazer aqui para esta reta, x é x0 mais at, y0 mais b vezes t. Daí, então, a gente isola o t aqui, então t vai ser x menos x0 sobre a. Okay? E esse daqui eu vou substituir na y.
Vamos substituir em y de t, então eu tenho y é igual a y0 mais bt, x menos x0 sobre a. Então, pronto, o y vai ser y0 mais b sobre a multiplicando x menos x, né? Menos bx0 sobre a. Então, vamos deixar aqui, esse y0 passa para lá, então a gente tem y vai ser b sobre ax mais, que está positivo, né? Tá? E esta é a equação cartesiana. Este aqui é o coeficiente angular. E este aqui, coeficiente linear, tá? O termo que depende só de x e o termo independente, tá? Então, para toda a curva, a gente vai isola o x, isola o t da equação de x e substitui em y, tá? Vamos avançar um pouquinho, então vamos trabalhar agora com uma parábola. Como é que vamos pegar, por exemplo, exemplo de uma equação de segundo grau. Bem, x, ele é t2 menos 2t, e y, t mais 1. Tá? Vamos, esse t vai de menos infinito até mais infinito. E primeiro vamos construir esta curva, vamos entender como é esta curva. Vamos pegar alguns pontos bem característicos dela. Para a gente achar alguns pontos muito importantes, bem característicos, vamos pegar alguns valores de t bem específicos. Vamos ver. Ó. Quando t for 0, aqui vai ficar 0, 1. Então, eu tenho um ponto 0 e 1. Tá? Então, vamos pegar o x é 0 e o y é 1. Esse ponto aqui. Quando t for igual a 1, pode pegar qualquer ponto, tá? Eu estou pegando pontos que dêem valores bem bonitinhos de t. Quando t for 1, aqui vai ficar menos 1, aqui vai ficar 2. Então, x é menos 1, y é 2. Vou passar por esse ponto aqui. Ixi, deixa eu esticar isso aqui, vai ficar maior, tá? Aí, quando t for menos 1 por quê? Porque quando for menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado é 1. Esse menos 2 aqui vai ficar 2. Né? Então, vai ficar 1 mais o 2. Então, vai ser o ponto 3 e 0. Tá? O x é 3 e o y é 0. Então, vai ficar 1, 2, 3. Aí, quando t for 2, pois assim, t for igual a 2, é outro ponto importante, porque aqui vai ficar, ó,
o 2 ao quadrado menos 4, vai dar 0. Outro ponto sobre o eixo. E aqui vai ficar 3. Tá? Então, 0, 1, 2, 3. Então, esta curva, ela é uma parábola, ó, polinômio de grau 2, polinômio de grau 1. Então, na parábola em x. E ela faz isso aqui. Tá? Aí uma coisa importante. Toda curva paramétrica tem orientação. E a orientação da curva é no sentido crescente de t. Então, a orientação de uma curva é no sentido crescente. Do parâmetro t. Tá? A orientação é no sentido do parâmetro t. Então, veja. T igual a 0 é o ponto 0, 1. Aqui é t igual a 0. T igual a 1 é o ponto menos 1 e 2. Aqui é t igual a 1. Tá? T igual a menos 1 é o 3 e 0. Então, aqui t é menos 1. Tá? T é menos 1 aqui. E esse outro aqui é t igual a 2. Então, a orientação desta curva é nesse sentido aqui, ó. Ok? E aqui não tem como você escrever uma função y igual a f de x, né? A não ser que você divida esse intervalo, aqui é uma função e aqui é outra. Claro, nesse exemplo você pode considerar o contrário. Se você pegar a equação cartesiana dela, vai ficar uma parábola em y, né? Uma parábola deitada. Então, a gente pode, para achar a equação cartesiana, você pode isolar o t daqui de x, é mais difícil. Então, isola o t aqui. O t é y menos 1, substitui na equação aqui de cima e a gente encontra a equação cartesiana, tá? Isso fica como um exercício, tá bom? Aí eu vou pegar aqui, essa aqui foi uma parábola em x, tá? Uma parábola deitada, se fosse um polinômio de grau 2 aqui no y e grau 1 no x, ela se tornaria uma parábola normal, né? No eixo y, tá bom? Outro exemplo muito importante, que é uma ponte já para as coordenadas polares, porque essa parte, curvas paramétricas, é importante para a gente definir as coordenadas polares. Então, exemplo 2 é a equação paramétrica da circunferência. Tá? Uma circunferência. Então, vamos pegar aqui, ó. X é igual a cosseno de t, y igual a seno de t. Tá? Como é que a gente vai achar a equação cartesiana dela? Isso aqui é uma circunferência. Isso aqui exatamente a circunferência. Um ponto sobre essa curva, aqui é raio A.
Então, essa distância aqui, A cosseno de t, e esse t vai ser o ângulo, né? Esse t é o ângulo. E aqui é A seno de t. Como é que a gente acha a equação cartesiana? A equação cartesiana, bem, aqui eu tenho A cosseno de t, A seno de t. Eleva ao quadrado e soma. Então, a gente vai ter, ó, x2 vai ser A2 cosseno ao quadrado de t. Y2 vai ser A2 seno ao quadrado de t. Somando, o que que nós vamos ter? x2 mais y2 vai ser A2, que multiplica cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Isso aqui é 1. x2 mais y2 igual a A2. Então, isso aqui é a equação de uma circunferência de raio A centrada na origem. Tá? Circunferência de raio A centrada na origem. Tá? E tem uma orientação, né? O valor crescente de t é desse sentido. Então, essa curva tem essa orientação aqui. Se for trocado o cosseno pelo seno, a orientação vai estar invertida. Tá? O passo seguinte agora é estudarmos o cálculo sobre essas curvas paramétricas. Então, vamos ver retas tangentes e normais. Vamos ver comprimento de arco e área. Tá? Então, eu vou deixar isso para os próximos vídeos. Então, fiquem atentos e passem para o próximo vídeo.